Oi, gente. Vamos começar a nossa primeira aula sobre programação e robótica. E vocês vão verificar que a gente vai trabalhar na programação e robótica com um microcontrolador conhecido como Arduino. Então vamos lá conhecer um pouquinho sobre ele. Então, você já sabe o que é uma plataforma de prototipagem eletrônica? Já ouviu falar sobre isso? Já ouviu falar de plataforma de programação? Já se pensou programando? Sabe o que é um Arduino? Para que ele serve? Né? Então, vamos descobrir isso ao longo desse curso. Então, nós vamos começar falando o que é o Arduino. Né? O Arduino é uma ferramenta poderosa, capaz de controlar motores, lâmpadas. Então, tem muita coisa para a gente conhecer sobre ele. Bom, vamos começar com a definição, de que é Arduino. Basicamente, o Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica que permite, a partir de uma linguagem de programação, desenvolver eletronicamente objetos inteligentes. Então, ao longo dessa disciplina, você vai entender melhor como funciona essa poderosa ferramenta, tá bom? Nós vamos estudar um pouquinho de prototipagem. E vamos estudar também um pouquinho sobre o hardware, que vai explicar os componentes eletrônicos, por exemplo, LEDs, sensores, motores. Tá? Em seguida falaremos sobre programação, onde vamos abordar uma introdução à lógica de programação. E ao longo desse ano nós faremos o uso de simuladores, onde vocês vão demonstrar diferentes experimentos de forma online e também vão utilizar o kit físico do Arduino, a pecinha, para montar os projetos. Tá? Então o Arduino ele é um microcontrolador, o nome está falando, ele vai controlar, é um micro, é pequeno, tá? Vocês vão ver que ele é bem pequenininho. E que ele possui um código aberto, ou seja, open source. O que significa isso? Que é uma tecnologia aberta, onde nós não precisamos pagar direitos autorais para ninguém. Que utiliza a programação em C, que é bem próxima da programação em C, e pode ser utilizada por qualquer pessoa que se interessa para produzir algum protótipo. Tá? Eu trouxe para você a estrutura básica de um Arduino. Então a gente tem aqui um desenho de um Arduino, onde ele tem algumas partes que eu vou comentar com vocês hoje. Tem um botão de reset, pinos digitais e pinos digitais PWM, pinos de alimentação, pinos analógicos, conector USB e conector de alimentação. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Nós temos os pinos digitais aqui, do 8 ao 13, tá? Que possuem tensão de 5 volts. Então, eles vão funcionar como entrada ou saída de dados. Vai funcionar da seguinte maneira: ou ele vai ser 0, ou ele vai ser 1. Então, lá na programação, a gente vai saber que esses pinos aqui trabalham somente com 0, que quer dizer desligado, ou 1, que quer dizer ligado. Então, por isso, low e high. Então, quando estiver no 0, está desligado. Quando estiver no high, vai estar ligado. Quer um exemplo? Vamos ligar um LED, né? Vamos acender um LED. Então, quando ele estiver aceso, nós vamos colocar 1. Quando ele estiver apagado, nós vamos colocar 0. Certo? E tem também os pinos digitais PWM, entre 0 e 7. O que é esse PWM? Ele funciona também com 5 volts, mas trabalha com variação do sinal. Então, aqui o sinal não é só 0 ou 1. Aqui trabalha entre 0 e 255. Vamos pegar um exemplo? Eu quero acender um LED de forma gradual. Então, eu vou começar acendendo ele bem devagar, até obter o máximo de luminosidade dele. Então, eu vou trabalhando com valores entre 0 e 255. Então, eu começo acendendo ele bem devagar, até ele atingir o brilho máximo. Esse é um exemplo, tá? Pinos analógicos, que estão localizados na parte inferior do Arduino, funcionam apenas como entradas de sinal. Então, somente entrada e não entrada e saída, como tem os pinos digitais. É um tipo mais específico, por exemplo, um motor ou algum sensor. Tá?
Eles trabalham entre 0 até 1023. Nós vamos trabalhar com isso mais especificamente lá na frente. Temos aqui os botões RES, utilizado para dar um reset. Ele funciona igual ao reset, o botão de reset, tá? Mas a gente pode fazer isso de forma programada. Temos aqui um pino de 3,3 volts, que ele fornece uma tensão de 3,3 volts, que é para casos específicos que não podem utilizar 5 volts. Então, algum componente que não aguenta 5 volts, nós vamos utilizar ele para nesse pino aqui, que são tensões de até 3,3 volts. Nós temos aqui a tensão de 5 volts, que é o nosso positivo, e temos 2 GNDs aqui, que são negativos. Então, cada vez que nós criarmos um circuito, nós temos que ligar no 5 volts e ligar no negativo. Então, 5 volts e GND, tá? E temos também esse pino FIM, que é para casos específicos de alimentação através de shields, que são controladores de motores. Nós vamos estudar isso lá na frente. É isso que eu queria falar para vocês hoje, para vocês conhecerem um pouquinho sobre a placa Arduino. Até a próxima. Tchau!